Oi, pessoal. Hoje vamos falar mais um pouquinho sobre a conclusão. Essa parte tão importante, que sozinha vale 200 pontos e merece uma atenção toda especial. Eu sei que vocês têm uma certa dificuldade, mas precisa a gente parar um pouquinho quando chegar à conclusão e pensar como vai ser o detalhamento dessas medidas que vão ser colocadas para amenizar ou solucionar o problema que foi discutido. Antes de fazer esse detalhamento, é bom que você coloque uma frase para reafirmar o que foi dito lá no início, lá na introdução, para reafirmar o tema. Aí sim você começa a detalhar as medidas, as soluções. Nesse detalhamento, você tem que responder a 3 pontos. Quem vai fazer alguma coisa, o que vai ser feito e como vai ser feito. Ou seja, quais são os agentes? Quem pode agir diante desse problema que foi debatido? Qual é a ação que pode ser feita, que pode ser realizada? Quais são os meios que vão ser utilizados para executar essa ação? Então, quem vai fazer, o que e como. Quanto aos agentes, é comum a gente usar o Estado, a escola, as ONGs, a família, o indivíduo, o cidadão, a sociedade, né, que são alguns exemplos. Do Estado, você pode falar na presidência, o governo, os ministérios, especificando qual é o ministério, melhor ainda, os municípios, poder público. Só não vai colocar individualmente. O presidente, o governador, o prefeito, coloca o governo de uma forma geral. A escola pode ser através dos seus gestores. Gestores já vai incluir aí coordenadores, diretores, seus professores, grêmios estudantis. Quanto às ONGs, grupos organizados em defesa de algum direito, de alguma luta, a família, os pais ou o indivíduo. O importante é que você pare um pouco e pense quem vai poder agir, tomar medidas que vão realmente ajudar a combater aquele problema que foi discutido. Por exemplo, se o problema é relacionado às drogas no Brasil, o indivíduo sozinho não vai poder fazer muito para ajudar a diminuir, a resolver esse problema. Então, você vai ver quem é o agente mais eficiente ou os dois agentes mais eficientes para ajudar a resolver aquele problema. As ações. A ação, quando você se refere ao Estado, você pode citar que ele pode legislar, criar leis, proibir, promulgar, sancionar leis, fiscalizar, vetar, outorgar. São alguns verbos que você pode relacionar ao Estado, a ações do Estado. E se tratando da escola, a escola pode criar, que é ação, criar projetos, adotar medidas, orientar os estudantes, informar. São ações, exemplos de ações que podem ser feitas pela escola. As ONGs podem criar grupos, né? A família, ela pode cobrar, pode orientar, pode transmitir valores. O indivíduo, ele pode atuar, agir, fiscalizar, respeitar, informar. Então, aqui são exemplos de ações que podem ser feitas por esses agentes, exemplos de verbos que você pode utilizar. Quanto aos meios, você pode colocar o Estado, por exemplo, pode usar até a expressão por meio de um programa de governo, por meio de campanhas, né? A escola, por meio de palestras, de seminários. As ONGs, panfletagem, campanhas publicitárias. A família, por meio de diálogo, de conversa, de orientação. O indivíduo, por meio de fiscalização. Então, aqui você tem quem vai agir, qual é a ação e quais são os meios que ele vai fazer isso. São os 3 pontos principais para a conclusão. Vamos ver um exemplo aqui de conclusão, feita por um estudante. O tema dessa conclusão era os impactos da depressão na sociedade. Então, primeiro, o estudante colocou uma frase para retornar ao tema, que o tema relacionava aos impactos, né?
Então, ele colocou: infere-se, portanto, que os impactos na sociedade provocados pela depressão geram consequências que afetam o país. Então, aqui, antes de colocar as medidas, ele botou uma frase que retoma o tema, relacionado aos impactos, que precisa ser feito algo porque eles geram consequências. Ele usou aqui conectivo, portanto, não colocou no início, colocou entre vírgulas, que fica muito bem colocado. Agora ele vai para as medidas. Quem é o agente que ele vai colocar? Nesse sentido, é imprescindível que o Ministério da Saúde promova melhorias no atendimento gratuito de psicólogos e terapeutas para a classe carente e realize campanhas para incentivar a sociedade a buscar ajuda antes dos sintomas se agravarem, por meio de propagandas nas mídias sociais. Além disso, o Ministério da Educação deve promover debates abertos ao público nas instituições de ensino, ministradas por psicoterapeutas, e instalar serviços de atendimento para a saúde mental, para que os estudantes, passem por acompanhamento psicológico durante sua trajetória. Então, aqui nós temos como agente ele colocou relacionado ao governo, o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. Ele colocou o agente apenas o governo, mas especificou 2 ministérios. O agente é o Ministério da Saúde. Qual é a ação? Promover melhorias. Qual é a ação do Ministério da Educação? Deve promover debates. E quais são os meios? Aqui ele colocou que o Ministério da Saúde, além de promover melhorias, ele deve realizar campanhas, aqui por meio de propagandas. E as melhorias, promover melhorias no atendimento gratuito, é por meio do atendimento com psicólogos e terapeutas. Então, ele tem o agente, vai promover melhorias através do atendimento gratuito. O realizar campanhas por meio de propagandas nas mídias sociais. O outro agente, o Ministério da Educação. A ação deve promover debates. Por meio de quê? Por meio das instituições dos psicoterapeutas, para que os estudantes passem por acompanhamento psicológico durante sua trajetória. E, ao final, ele coloca uma frase que retoma a sua tese. Lá no início dessa redação, esse estudante usou uma série, então aqui ele retomou sua tese inicial. Assim, situações como a de Spencer não se tornarão tão frequentes na vida real. Ele está se referindo à série que ele citou lá no primeiro parágrafo. Então, você tem uma frase inicial para a conclusão, você tem o detalhamento apresentando o agente, qual é a ação e por meio de quê, e você tem também uma frase que faz o fechamento, retomando a sua tese, o que ele apresentou lá no início, porque ele apresentou o tema utilizando uma citação de uma série, citou uma série. E é isso, gente, eu espero que tenha dado para entender um pouquinho.